Fala pessoal, sejam bem-vindos à paz de Deus com cada um de vocês. Hoje a gente está entrando mais um vídeo aqui no ar, né? E hoje eu quero conversar sobre um texto que fica lá em Números capítulo 14, verso 17 e 18. Eu estava dando uma olhada aqui e é um assunto que está sumido. Tem muitas igrejas que pregam pouquíssimo desse assunto, algumas às vezes nem citam, de certa forma. Então hoje eu quero trazer um pouquinho desse assunto, eu acho que vai ser um videozinho rápido, sempre que eu falo rápido demora uma pancada de tempo, mas eu vou tentar ser rápido se Deus quiser, tá bom gente? Então, antes, se você já quiser ir deixando seu like para adiantando aí, eu vou estar muito agradecido e compartilhe o canal com mais pessoas para a gente estar crescendo também, aos pouquinhos estamos crescendo aí. Hoje quando eu estava gravando esse vídeo eu pensei, vamos ver com quantos inscritos está. Quase todo dia eu apareço ali para ver, será que subiu algum? E daí, pra bênção, subiu mais um aí, tava com 8, hoje subiu para 9. É pouco? É, mas é uma pessoa, é uma vida. Assim como eu sou uma vida e para mim isso é importantíssimo, ou para outra vida também é. Então vamos lá no texto, se você tem sua Bíblia aí você pode abrir. Se não tiver, vamos acompanhar aqui no vídeo, né? Então, Números capítulo 14, verso 17 e 18. Mas agora, que a força do Senhor se manifeste, segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta gerações. Bom, esse texto aqui, eu não vou entrar tão a fundo nele porque, se a gente for entrar assim, a gente tem que puxar alguns contextos lá de Jesus, que mudam algumas coisas que ainda no Antigo Testamento, por exemplo, tem também a questão do pecado, da cobiça, né? Mas aqui eu não vou pegar literalmente, eu vou pegar alguns trechos aqui que eu acho importantíssimo a gente falar, porque hoje em dia isso está muito escasso, eu tô perdido aqui, não sei se eu olho para lá, para cá, mas é ali a câmera, tá? Então é o seguinte, mas agora que a força do Senhor se manifeste segundo prometeste. O Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião. Bom, aqui, desde o do Antigo Testamento, a gente vê nos livros da lei aqui, que Deus ele perdoava os pecados. Só que além disso, a Bíblia, ela não é, de maneira nenhuma, ela é como muitas pregações hoje em dia que pregam apenas o amor. Eu não estou dizendo que Jesus, ele não é amor, ele é, e é muito. Só que a gente esquece de uma questão. Não é porque Jesus é amor que a gente pode pecar 300 vezes e vai continuar pecando e ele vai continuar do nosso lado ali vendo, sorrindo assim. Não. Sabe por quê? Porque tem uma questão. O arrependimento é o que gera o perdão sobre a tua vida. Então você confessa para Jesus os seus pecados, você se arrepende, pede o perdão para ele. Quando você pede esse perdão, quando você se arrepende para ele, o arrependimento ele é uma mudança de pensamento, é uma mentalidade nova, ela gera atitudes novas. O arrependimento, quando você executa de verdade ele tem a função de mudar a tua mentalidade, mudar as suas ações. Então vamos exemplificar. Se eu me arrependo de um pecado meu, isso significa que a minha mente vai mudar e que no caso eu vou mudar a minha mente para que ela não cometa mais esse pecado. Só que hoje em dia, a gente, me arrependi. Eu digo, Jesus, eu me arrependi hoje do meu pecado e tudo mais. Só que bate outro dia, tu comete o mesmo erro. E às vezes vai diminuindo, tu não dá mais atenção, não dá mais atenção, não dá mais atenção. Quando você vê, você está fazendo isso direto. E você não se arrepende. O arrependimento, ele é você mudar isso, é você não fazer mais. O perdão de Jesus, ele vem através do nosso arrependimento. Não é assim dizer, Jesus me perdoa. Ele te perdoa, só que se tu não se arrepender, de que adianta? O perdão de Jesus, ele vem com o teu arrependimento. Então você deve se arrepender para você receber esse perdão. E hoje, a gente vê que, é como se ninguém mais falasse sobre isso também. Eu não vou entrar tanto nesse assunto, mas é como se ninguém falasse mais sobre isso também. Sobre arrependimento, sobre as coisas que a gente deve deixar. Porque hoje em dia é só coisa boa, é só financeiro. Tu vai entrar pra igreja, tu vai ter uma boa condição financeira, Deus abençoa se tu cooperar com a obra. Abençoa, cara, mas não vai ser isso que vai te levar pra vida eterna. Quando chegar lá
não sei se nessa geração ou em outra próxima geração, quando chegar o último dia, o momento em que a igreja for arrebatada, se a pessoa for rica, for próspera, cooperou com a igreja e tudo mais, mas o coração estava distante de Deus, como fala em Mateus, eu vou estar mentindo aqui, tem que ser Mateus, algum verso 39, 5:39, alguma coisa assim, não é Mateus 9, 10:39, alguma coisa assim. Diz que as pessoas conhecem, que o pessoal daquela época conhecia tantas escrituras, mas que a vida deles não estava com Jesus de fato. Eles liam tanto, eles sabiam tantas escrituras, mas eles não tinham uma vida com Jesus, eles não entregavam a vida, eles não desejavam ter uma vida com Jesus. E sabe, é como se fosse isso também. As pessoas elas buscam tanto seguir os mandamentos. Mandamentos são mesmo alguns princípios que deixam sua vida longe de Jesus. Eles não se entregam. As pessoas se barram. Não permitem vir algo da parte de Deus. Isso, quem sabe, pode afetar o seu futuro. Se você está fazendo isso hoje, foca tanto, os princípios para prosperar aquilo e mais aquilo. Cara, não estou dizendo que é errado. Você pode procurar princípios para prosperar. Mas tem que tomar cuidado que o dinheiro é para você sustentar. Deus ele vai te ajudar a te suprir, não se preocupe. Mas algo mais importante que isso. O dinheiro não paga a vida eterna. A gente tem que repetir isso. Só que a gente esquece. E é tanto pregado sobre a questão financeira muitas vezes que essa questão aí ela passa despercebida. E ninguém acaba mais citando sobre isso. Então um ponto assim, bem importante que eu quero ressaltar hoje aqui é, veja, se a sua vida está com Jesus, porque é Ele que te leva para a vida eterna. Quando você ouvir o soar da última trombeta, você pode subir. Mas se a sua vida não estiver nos caminhos do Senhor, quem sabe não. Então, para você garantir, invista mais em ter uma vida com Jesus. Quem sabe você está buscando tanto bênçãos financeiras, você pode buscar. Mas lembre-se de colocar Jesus acima, Jesus como prioridade. Ele não pode estar em segundo plano, nem em terceiro. Ele tem que estar em primeiro plano. Ele não pode ser uma segunda opção. Nós usamos muito a oração quando não tem mais opção, né? A gente tenta, de todos os jeitos, eu vou inventar um negócio aqui, a conta tá negativa, meu Deus, blá, 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 blá. Fiz 300 coisas, não deu nada certo, vou orar. Primeiro, a oração tinha que ter sido a primeira coisa, né? Que é o que não falha. Deus ele não falha. Bom, pessoal, eu não quero sair muito do assunto aqui, já saí, mas vamos lá comentar aqui. A palavra diz o seguinte: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade. Isso nós sabemos que Deus ele é extremamente paciente, paciência que o ser humano só em Deus para encontrar mesmo. Porque se você se pôr no lugar de um pai e você conseguir ter um pouquinho da visão, da perspectiva, da ótica de Deus, e você se imaginar, se eu tivesse um filho e ele fizesse isso, aquilo, eu tivesse um pouquinho, e a minha ótica fosse um pouquinho assim parecido com a de Deus, você tem certeza que você não se irritaria? É como se você comparasse. Você coloca o adultério, por exemplo, comparado, eu não sei, eu posso estar falando como algo muito grande, muito forte aqui, mas, por exemplo, você atropela uma pessoa. Por exemplo, eu tenho um filho, meu filho atropela uma pessoa. É como se Deus visse eu adulterando. Compreende? Claro, são dois pontos que, quem sabe, estão extremos, mas podem ser comparados. Então, é bom a gente entender que, cara, Deus ele é muito paciente. E a palavra também nos diz que Ele é fiel. E Ele perdoa. Se não perdoasse, onde estaríamos nós? Deus ele é fiel e tudo que Ele promete, então, em 66 livros, é 66. Eu não posso estar falando besteira aí. É 66, se não me engano. Em 66 livros, todas as promessas que você encontra na palavra, elas vão se cumprir. Só que eu já fiz algum vídeo aqui no canal, acho também. Você tem que crer. Se você não crê as promessas que estão aqui, não acontece nada. Sabe por que tem 7 bilhões de pessoas no mundo? E nem todas vivem a palavra? Porque não creem. Mas já pensou, Deus prometeu, Ele vai cumprir na vida de todo mundo. Poderia cumprir. Só que a questão, por que ele não cumpre? Porque você tem que crer. Você tem que ler e crer.
E 7 bilhões de pessoas, obviamente, não são essas 7 que leram a palavra. Que já leram a palavra, senão todas seriam. Perdão. E todas teriam crido também, todas seriam abençoadas e teriam essas promessas realizadas nas suas vidas. Agora vem uma parte importante do nosso trecho. Aqui a gente encontra o seguinte: a iniquidade e a rebelião, vírgula, se bem que não deixa o pecado sem punição. Cara, isso é importantíssimo. Deus perdoa, isso aqui, aquilo, isso. Ele perdoa. O perdão é para você ter a chance. É para você ter a chance, não. É para você ser livre, é para você ser limpo do pecado que você cometeu, para que no dia do arrebatamento, no dia que o Senhor vir buscar a sua igreja, você está pronto. Você está limpo para o Senhor. O perdão, ele serve para te limpar, para te purificar. Por isso Jesus foi ao inferno por nós. Não porque ele merecia, mas porque ele carregou os nossos pecados. Ele ficou, uma vez eu vi o Rodrigo Silva falando, a maneira mais fácil, mais englobadora de caracterizar o inferno é a ausência absoluta de Deus. A gente não consegue ver isso porque Deus ele está em todo lugar na nossa vida. Mas já pensou? Jesus ele passou isso. São 3 dias por algo que ele não fez. Pense sobre isso hoje. Isso é incrível. Algo que era para nós fazermos, para nós vivermos a eternidade no lago de fogo e enxofre. Agora aqui, gente, Deus ele pune. Tá, mas essa punição é o quê? Se Deus perdoa, como é que ele pune? Pune, sim. A punição aqui não significa que só porque Deus te perdoa que ele não vai te punir. Ele vai te punir. Só que ele vai te punir para que você entenda que na Terra, onde nós estamos, ele não vai te punir porque isso é contraditório. Ele te perdoa, mas depois ele vai permitir que você vá para o inferno. Você que decide isso. Ele não vai mandar você para o inferno. Porque ele te perdoou, segundo a palavra. Então é interessante a gente analisar umas coisinhas aqui. A punição que Deus nos dá, eu vou usar um exemplo aqui para exemplificar. Se eu tenho um filho, o meu filho bate o carro, ele vai preso, e eu tiro ele da cadeia, eu não estou permitindo que ele seja punido. Até porque isso é o amor de hoje em dia. Uma hora eu quero fazer sobre um vídeo sobre isso, sobre o amor. Porque a gente confunde o amor de hoje em dia com o amor de Deus. O amor de hoje em dia ficou muito, como possamos dizer, aceitável. Aceita tudo. Não? O amor, ele é bom, mas ele é justo também. O Senhor, ele é o amor. Mas ele é bom e ele é justo. São 2 lados. Eles não são contraditórios. Eles se complementam. Porque só um não dá certo. Bom, eu quero que você entenda hoje que você vai cometer um pecado, você vai se arrepender, Deus ele vai te perdoar. Mas isso não significa que você vai ficar longe da punição. Deus ele pode muito bem, daqui 1 semana, te ensinar que aquilo você não deve fazer. Porque a gente aprende muito mais na dor do que no acerto. Às vezes, somente se você errar de verdade, perder algo de verdade, você vai aprender a não fazer mais aquilo. Deus faz exatamente isso. Ele nos ensina as coisas para não fazermos de novo. Sobre essa palavra aqui, eu quero que você leve bem para a sua vida. Se algum dia te perguntar, Deus te perdoa, mas cuidado. Depois ele vai te ensinar também. A punição de Deus não vem como uma maldade. Ela vem muitas vezes como um ensino, porque Deus ele é tão bom que a punição ensina. A punição de Deus nos ensina. Então, leve para sua vida hoje. Deus ele vai te perdoar. Deus ele te ama, ele te perdoa, ele deu seu filho por você. O Jesus ficou 3 dias no coração da terra, com a ausência absoluta de Deus. Nem eu nem você sabemos o que é isso. Jesus é o único que soube disso. Nem o diabo sabe como é isso. Ele vai saber, mas ele ainda não sabe como é ter a ausência total de Deus. Bom, terminou aqui sem querer o vídeo, mas eu quero voltar aqui
terminar esse vídeo com você. Bom, espero que você tenha aprendido com essa palavra, que você possa aprender, que você possa levar para sua vida o que a gente leu aqui. E lembre-se, Deus ele vai te perdoar, ele vai te ensinar também. Ele te perdoa, mas ele te ensina. Que aqui na Bíblia chama de punição, mas que nós devemos levar como ensinamento. Que Deus ele não faz isso por maldade, Deus ele é bom. Ele faz isso porque é justo. Tá bom? Leve para sua vida essa palavra, uma palavra abençoada aqui de Deus, maravilhosa. E sabe, eu vou contar uma verdade para você aqui. Essa palavra foi Deus que foi desenrolando ao longo do caminho. Porque você estava procurando uma palavra para a gente gravar aqui e o Senhor acabou ministrando tudo aqui. Então, se você está ouvindo, quem sabe essa palavra é direcionada para você que está ouvindo aí. Porque não foi algo que eu pensei, achei bonita essa palavra, vou fazer. O próprio Senhor me deu essa palavra. Eu espero você no nosso próximo vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E tchau!